ontem, né, a gente sempre fala muito em questão de diversificar investimentos, principalmente diversificar no exterior. Brasil, ontem o investidor viveu um dia muito difícil. Nesse momento, vem aquela questão, né? Poxa, eu preciso me diversificar, eu preciso me blindar, eu preciso ir lá para fora. Queria entender como que você avalia a visão dos investidores também. São várias perguntas numa só. Primeiro, como que você vê a visão dos investidores internacionais sobre o nosso mercado brasileiro, a questão de risco fiscal, essa questão de furo no teto de gastos, desse puxadinho que foi feito, se isso quebra, de certa forma, a confiança e credibilidade do investidor, porque isso a gente sabe que impacta no valor do dólar. E aí o valor do dólar é um peso muito também importante como uma objeção para o investidor brasileiro diversificar e levar a carteira de ativos dele dolarizada. O dólar está muito caro, eu não vou fazer isso agora. E a gente fica com essas duas questões aqui numa balança, né? Então, assim, você que está aí, como que você enxerga essa visão do investidor perante a gente e como que você enxerga, né, essa questão também do investidor brasileiro que está triste, desanimado, tô vendo uma bolsa aqui sem perspectiva, ano que vem ano político, muita volatilidade, quero diversificar, quero colocar meu ativo, dolarizar a minha rentabilidade colocando uma carteira lá fora, mas o dólar está alto, será que é um bom momento ou não? É um quebra-cabeça aí, o que você fala pra gente? Pois é, tem bastante coisa para falar, né? Ontem no meu stories eu abri uma pergunta, fiz umas perguntas e muita gente me respondeu, fiquei bem feliz assim com a resposta de todo mundo que já começou a investir. Uhum. E eu estava procurando, porque a gente estava falando com alguns jornalistas de alguns veículos de comunicação, estavam procurando gente que pagou o câmbio lá no mais caro, que foi maio de 2020. Chegou a bater 5,97. Aí o cara... Poxa, chegou a estar perdendo, né? O dólar voltou para 5, o cara podia estar desanimado, mas a verdade é que, assim, as pessoas olham só uma variável, esquece que tem que olhar duas variáveis quando o investimento é internacional. Tem o dólar, claro, mas e o ativo que você vai investir aqui nos Estados Unidos, né? Qual que é a inflexão dele? E o que aconteceu, né? Muita gente que pagou um dólar caro, né, entre aspas, né, olhando com a perspectiva que a gente tem agora, pagou um dólar caro, eventualmente viu o dinheiro se desvalorizar em real, mas se o cara comprou ações de Apple, Google, Facebook, ou mesmo o cara não queria escolher e simplesmente comprou um ETF que segue a média do mercado americano, ele conseguiu ganhar uma boa grana, porque assim, foi pelo menos, e aí obviamente cada caso é um caso, cada dólar é um dólar, o que o cara comprou. Sim. E tal, mas se o índice americano subiu mais ou menos uns 50% e o cara perdeu aí uns 10% que seja no câmbio, entre aspas, né, ainda assim em real, ele ficou 40%, ele ganhou 40%, e eu estou falando aí um prazo de um pouco mais de um ano, né? E aí eu até no meu Instagram eu postei alguns testemunhos reais mesmo, de gente que me mandou, deu print e tudo mais, né? Obviamente que guardada a privacidade e a identidade, só para mostrar que, cara, isso é real, né? O dólar é importante, mas ele não é o único fator a ser observado. Né? Tem diversos fatores e um deles é o ativo que você investe, que pode fazer uma inflexão muito maior do que o da moeda. Então o primeiro ponto é esse dogma de que um dólar caro ele impede o investidor de acessar o mercado americano, não deve investir. E o segundo ponto é que assim, o olhar do estrangeiro para o Brasil é um olhar muito pragmático e tático, né? O investidor estrangeiro, ele coloca no Brasil sem muito apego, sem muito amor, quando acha que vale a pena e retira quando acha que não vale a pena, ponto. Faz isso na Turquia, faz isso na Rússia, faz isso na África do Sul, na Índia, sem problema nenhum, né? E quando a gente vê toda essa fumaça, todo esse barulho aí em relação à situação fiscal e de política econômica no Brasil, secretários saindo, debandada no Ministério da Economia, obviamente que isso não é nada bom, tá? E preocupa. Mas isso assim, quando a gente olha, isso aconteceu acho que há alguns meses atrás na Turquia. Dia normal aqui nos Estados Unidos, mundo tranquilo, volatilidade em baixa, dólar controlado, do nada, a bolsa da Turquia caindo, a lira turca despencando, o que está acontecendo? Bom, o presidente lá da Turquia, o Erdogan, tirou o presidente do Banco Central porque não concordava com o aumento de juros. Isso é a realidade de mercado emergente, só muda um pouco o zip code, né, o CEP, o endereço, né, mas os problemas são muito parecidos. A diferença só é que quando a gente fala para um brasileiro investir em
Indonésia ou na Turquia, ele acha realmente muito arriscado, né? Mas é a mesma coisa que o gringo, enfim, ou que um turco vê investir no Brasil. Não, é muito arriscado o Brasil, né? Então, dias como os de ontem só nos trazem à memória aquilo que a gente já deveria saber, já deveria ter aprendido, que risco Brasil, né? Risco país. Isso é risco Brasil, isso é risco país, né? E isso é o risco de você ter toda a sua poupança numa única geografia.